Olá galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo, de Matemática, essa matéria é destinada ao 8º ano A. E para quem tiver com dúvida do conceito, certo? O conteúdo de hoje está na página 16 e 17 do seu livro didático. Nós iremos falar de dois assuntos. Primeiro vamos começar pela conversão de fração em decimal. Vamos só lembrar um assunto aqui. Fração e decimal pertencem ao conjunto dos racionais. Então, tanto a fração como um decimal significa algo que foi dividido. Então, em alguns momentos eu tenho que converter de um para o outro. Aqui, por exemplo, eu tenho que transformar 3/4 em decimal. Só para a gente relembrar, a parte de baixo de uma fração eu chamo de denominador. A parte de cima de uma fração eu chamo de numerador. O que significa isso? Que eu peguei algo e dividi em 4 partes e eu estou pegando 3 partes dessa divisão. Professor, como é que eu faço? Aqui é simples, basta você dividir o numerador pelo denominador. Vamos usar um português mais claro. Aqui basta você colocar o de baixo dentro da chave e o de cima fora da chave, certo? Então vamos lá. Só apagar aqui para não ficar poluída a minha pequena lousa. Vamos lá, pessoal. Dá para dividir 3 por 4? Não. Na matemática, quando eu vou fazer essa divisão, o de fora sempre tem que ser igual ou maior ao de dentro. Quando não for, eu uso um mecanismo para tornar maior, que é o quê? Colocar um zero aqui e um zero com vírgula aqui. Já foi maior. Ficou maior, né? Vamos lá. O 4 vai caber quantas vezes no 30? 7 vezes, certo? 7 vezes 4, 28. Vou subtrair aqui, vai sobrar 2. Como eu já coloquei o zero com vírgula, me permite colocar um zero bônus aqui. Ficou 20. O 20, o 4 caberá quantas vezes dentro do 20? 5 vezes. Então aqui, já cheguei numa resposta exata. O que significa dizer? Vamos fazer uma fração aqui, ó. O exemplo mais usual é uma pizza. Quer dizer, eu peguei algo inteiro e dividi em 4 partes iguais. Significa que eu peguei 3 partes, certo? Então, algo inteiro que eu dividi em 4 e peguei 4, significa que eu tenho 75 décimos dessa divisão. Vamos agora para esse exemplo aqui que vai servir de base para o próximo assunto. 7 décimos. Como que eu faço? A mesma coisa. Quem está em cima fica do lado de fora, quem está embaixo fica dentro da chave. Vamos lá. Dá para dividir 7 por 10? Não. Coloco o zero aqui, zero com vírgula aqui. Foi suficiente, Tim? Sim. O 10 cabe quantas vezes no 70? 7 vezes. Zero. Já cheguei numa resposta final. Beleza? Vamos fazer essa daqui agora. Professor, você está indo muito rápido. Galerinha, como está no YouTube essa aula, você pode parar, diminuir a velocidade, enfim. 7 dividido por 100. Observe esse detalhe aqui, ó. Vou colocar um zero aqui e um zero aqui. Foi suficiente? Não. Então eu coloco outro zero aqui e outro zero, até ser suficiente. Tem que ser igual ou maior. Foi suficiente? Foi. O que a gente pode fazer para facilitar? Cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. 7 dividido por 1 é igual a 7. Beleza? Olha que detalhe interessante. Eu dividi por 10 uma casa decimal. Um zero, uma casa decimal. Eu dividi por 100, 2 zeros, 2 casas decimais. Agora a gente vai fazer o caminho contrário, certo? Eu vou dar uma pausa no vídeo para vocês entenderem essa compreensão. Vamos lá, galerinha, dando continuidade. Agora é o contrário, tá? Eu vou transformar de decimal para fração. Você vai ter um número com vírgula e eu quero que você me dê a fração correspondente. Olha que interessante, a gente já viu há alguns minutos atrás que 7 décimos é igual a 0,7. A gente já viu que 7 sobre 100 é a mesma coisa que 7
centésimos. Olha que interessante o padrão. Quando tem uma casa depois da vírgula, significa que eu dividi por 10. Quando tem duas casas depois da vírgula, significa que eu dividi por 100. E assim sucessivamente. Por exemplo, se fosse 0,07 milésimos, significaria que eu peguei algo e dividi por 1000. Em cima ia ficar um número natural. Então qual que é a regrinha aqui? Por exemplo, vamos ver aqui. Ó. Vamos fazer na prática. Qual que é a regra? Primeiro eu vou achar o denominador. Eu vou contar a quantidade de casas decimais. 1, 2. Para cada casa decimal eu vou colocar um zero embaixo. Então esse aqui vai me produzir um zero aqui. Esse daqui vai me produzir um zero aqui. Sempre com 1 na frente. A parte de cima vai ser o número sem vírgula, 25. Pessoal, aqui chega num assunto que a maioria dos alunos odeiam, que é o quê? Simplificação de fração. Aqui eu tenho que simplificar, tá? Aqui eu vou simplificar por 25 direto. Daria para ir por 5, mas eu vou direto por 25 porque a minha luta é pequena. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. Certo? Procurem pegar o hábito de simplificar. Aqui é até mais fácil. Tem quantas casas depois da vírgula? Uma casa, então eu coloco, para esse eu coloco um 0 com 1 na frente. Em cima eu coloco o 4. Dá para simplificar? Por 2, né? Lembrando, simplificação, você divide pelo mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. Aqui vai ficar 2 sobre 5. Já ficamos uma fração irredutível. Olha que interessante essa daqui. Embaixo é a mesma coisa. Eu tenho uma, duas casas decimais. Então vai ficar 0, 0 com 1 na frente. Em cima, vai tirar a vírgula, vai ficar 125 sobre 100. Mesma coisa, aqui dá para simplificar. Vou simplificar por 25 direto, tá? Mas é óbvio que você poderia começar pelo 5. Aqui, como a minha lousa é pequena e também tem a questão do tempo do vídeo, eu estou sendo um pouco mais objetivo, certo? Mas como a gente viu em aula, para simplificar você usa o número que você quiser. Desde que seja o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. Aqui vai ficar 5 sobre 4. Certo, pessoal? Bons estudos, se cuidem, não saiam de casa. Qualquer dúvida é só procurar o professor Ricardo ou qualquer professor da Escola Serimar que estão à disposição. Forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau.